Presidente, vereadores, demais pessoas que assistem a nossa sessão ordinária, bom dia. Ontem, eu e o vereador Marcos Cunha, eu participei um tempo menor, não pude ficar até o final, de uma reunião, até acho que ele vai depois falar sobre isso, então vou abreviar aqui. Alterações ao plano diretor de Pelotas. Vou cortar minha fala, então vou deixar que o vereador que acompanhou mais que eu, que fale sobre o assunto. Vou voltar, então, mas na mesma temática, a utilização da cidade. Quem é que faz o que e onde numa cidade? Eu filmei um caminhão de mais de 28 metros. É quase um terço de uma quadra. Entrando em Pelotas, ele entrou ali pelo Castelo, dobrou na Manduca Rodrigues em direção ao Guanabara, dobrou à direita pela Dom Pedro, na Deodoro, ele dobrou uma quadra, pegou a 3 de Maio, foi até lá embaixo a Dona Mariana e dali em direção ao Porto de Pelotas. Esse caminhão veio de Olímpia, interior de São Paulo, carregando 2 reservatórios de água. Os reservatórios tinham, acredito que uns 8 metros cada um de comprimento. Eu conversei com o motorista, o caminhão ia a 5 por hora. Bateu em carro, não tinha como não bater, foi feito o boletim de ocorrência, por um azulzinho. O carro teve que ser erguido pelas pessoas e afastado. Fios de luz tiveram que ser levantados. Eu filmei tudo, filmei e botei no Facebook. E calçadas destruídas. Não tinha como o caminhão não passar por cima das calçadas, o caminhão pesado ele quebrava. Depois eles iam lá e reconstruíam a calçada. Está lá para quem quiser ver as calçadas quebradas. Aí eu coloquei no Facebook, teve 400 compartilhamentos e gente xingando, né? Gente apoiando, gente achando que é absurdo, papapá, e outros questionando por que eu filmei, aquela coisa toda. Aí veio uma questão. Por que esses 2 reservatórios não foram montados no próprio porto? Solda ali, monta ali. Por que não vieram em 2 caminhões menores? Por que não vieram de navio ou barcos, já que era para o porto? Por que tem que entrar numa cidade para fazer isso? Eu só chego a uma conclusão. Economia da empresa. Mandou um caminhão enorme só de São Paulo, um motorista só, sem batedor. Falei com o motorista, mas o senhor não tinha um batedor? Ele disse, não, só no interior de São Paulo que exige. Paraná, Santa Catarina do Sul não exige batedor. Eu fui com um caminhão assim. Claro que o motorista não tinha culpa nenhuma de nada. O motorista está ali pago e tal. Eu acho que a prefeitura, os azuizinhos, o secretário de transporte, o prefeito, dizia, não, vocês não vão entrar com essa coisa aqui dentro. Não pode entrar. Tem um monte de placa nas esquinas de Pelotas, dizendo caminhão não. Até que ele confunde um pouco, a gente vai, é proibido, mas não é proibido para carro, é proibido para caminhão. Mas é uma coisa óbvia, como é que tu vai disputar carro nas ruas que tem 200 anos em Pelotas, com caminhão? Aí me entra um caminhão de quase 30 metros no centro de Pelotas. Vem de novo aquela história. Quem é que pode usar a cidade? Onde? Como? Como é que se constrói uma cidade? Quem é que tem direito à cidade? Eu fiquei impressionado. Quando o caminhão chegou, a muito custo, na Dona Mariana, ele dobrou, ele entrou numa calçada e a calçada enterrou. Tum! Enterrou. O caminhão e a calçada, a cabine do caminhão e a calçada ficaram na mesma altura. O motorista podia entrar sem degrau, porque ela enterrou, bem na esquina. Dona Mariana com 3 de Maio. A roda dianteira subiu na calçada e a calçada se foi. Tchum. Enquanto não encontrou a base do caminhão, não parou. Aí tiveram que chamar um guincho, lá do porto, para tirar o caminhão. Uma árvore que tinha ali que tem ainda, né, na esquina, essa mesma esquina,
O caminhão, ao dobrar, a traseira quase derrubou a árvore, levantou a calçada com raiz. Aí eu pergunto, para que servem essas leis, então? Plano diretor, Código de Trânsito, Cartilha da Calçada, mobilidade urbana, para que serve isso? Se não é para fiscalizar e não permitir. Ontem eu conversando com um engenheiro, e ele me disse o seguinte, essa zona aqui do Porto, essas cotas, cota zero é a cota da linha do mar. Aqui, a permissão para construir seria a cota 5, que é para evitar alagamento aqui na zona do Porto, pois conseguiram alterar o plano diretor durante o governo Fetter para construir em cota 3. E aí tem toda a estrutura da cidade para não permitir que suba muito. Por quê? É evidente, quanto mais subir a cidade, ou quanto mais ela se expandir nos terrenos, quanto mais ela ocupar, mais difícil vai ser o escoamento da cidade. Asfaltaram essa região aqui, e aqui entre a Rua 15 e a Osório, pela Conde de Porto Alegre, eles cavaram mais ou menos 1 metro, reestruturaram e fizeram um asfalto ali. Um asfalto, eu fui um dia ali olhar o asfalto, mas era nítido, a percepção de que eles estavam fazendo algo errado. Por que eu digo isso? Porque tinha um chefe de obra, o mestre, ali, o encarregado ali daquela obra, da construtora pelotense, que quando a máquina fez assim, aquela concha retroescavadeira, e puxou um encanamento, ele mandou parar tudo, para. E aí reuniram todo mundo, desliga a máquina e tal. Foi só sair dali o vereador e os motoristas, e a obra seguiu. Que eu estou dizendo que essa cidade, ela tem leis, mas ela tem que ser fiscalizada. Não pode. Ontem eu questionei aqui, por um pedido do vereador Ricardo Santos, a obra da Osório. E aqui eu vou dizer uma coisa. A cidade está cheia de obras inacabadas. Tem uma obra que está com a luz vermelha piscando com urgência e emergência. Chama-se Corredor de Ônibus da Osório. As outras estão com uma luz amarela fraquinha. Essa aqui, por ser uma vitrine, não estou dizendo que as outras não são importantes, mas essa aqui, o Sanep está de plantão, estragou um cano, vira uma coisa certa, corre lá. A ideia, eu acredito, que seja inaugurar antes das eleições. Me atrevo a dizer que pelo ritmo não vão conseguir inaugurar. Mas as outras obras, elas estão parando, e estão parando. Essa aqui não. Essa da Osório está sendo tocada. Quem vai ali, após a avenida pelo Osório, percebe. Eu vi eles asfaltando com chuva um dia, fiquei impressionado. Como é que pode? Eu não sou engenheiro, mas eu sempre ouvi dizer que o maior inimigo do asfalto é a umidade. A água, depois de entrar no asfalto, ela vai embora. O maior inimigo do asfalto, claro, tem o peso, tem a rodagem, tem uma série de coisas, tem o material, a construção, a base, a subbase, mas o maior inimigo do asfalto é a umidade. Se empoçar água no asfalto, a água vai entranhar, não tem como. Eu vi asfaltando ali com um dia de chuva. Eles estavam remendando entre o cimento e o resto do asfalto e estava garoando. Eu digo, eu não entendo mais nada. Mas está nítido uma questão. A obra da Osório está sendo acelerada e as outras estão aguardando quando der, quando tiver verba, etc. Essa cidade está sem fiscalização. Aquele caminhão demonstrou isso. A obra aqui da Conde de Porto Alegre demonstrou isso. E aí, meus amigos, todo mundo sabe, os empresários querem economia. Para que eu vou usar 2 caminhões
se eu posso usar um só. Azar da cidade de Pelotas, azar das calçadas. Eu vou entrar lá. Eu não sei como é que permitiram aquilo ali. Eu coloquei o vídeo de gente de todo o país me dizendo, mas que absurdo, que coisa horrorosa isso. Era isso o meu comentário, obrigado.